irmãos, nós estamos falando sobre orações notáveis. E semana passada nós encerramos com a oração feita por Abraão em favor das cidades de Sodoma e Gomorra. E Deus prometeu a Abraão que atenderia o pedido de oração dele, mas o que aconteceu? Quando os anjos chegaram lá em Sodoma, só havia Ló, a esposa e as duas filhas. Nem os rapazes, os moços, que estavam para se casar com as filhas de Ló, acreditaram. Pelo contrário, diz a Bíblia que a cidade inteira, os homens da cidade, se reuniram em frente à casa de Ló e queriam arrombar a porta da casa de Ló para estuprar os dois anjos, porque o povo não sabia que eram dois anjos. Como viram que eram moços, jovens, imaginamos nós, como eles viram que eram jovens, eles que tinham uma vida de perversão, quiseram estuprar os dois anjos de Deus. Mas o que os anjos fizeram? Puxaram Ló para dentro de casa e feriram de cegueira aquelas pessoas, e elas ficaram durante muito tempo tentando encontrar a porta da casa de Ló e não conseguiram. E lá para de madrugada, os anjos pegaram Ló, a esposa dele e as filhas dele pela mão e os arrastaram. Quer dizer, Ló saiu sem nada de Sodoma. E quando estava na estrada, que começou a cair fogo do céu, a mulher de Ló olhou para trás, os irmãos sabem da história, e ela virou uma estátua de sal. Mas Ló e as duas filhas dele foram preservados vivos. Deus atendeu a Abraão no que diz respeito ao livramento de Ló e das filhas, mas não pôde atender porque Abraão tinha estipulado em 10. Se ele tivesse estipulado em 3, talvez a cidade não tivesse sido destruída. Mas o que nós vimos? A importância da oração em favor de uma cidade. Se ali houvesse 10 pessoas que temessem a Deus, a cidade não seria destruída. Então, meu irmão, minha irmã, a importância de orarmos por nossa cidade. E a segunda oração notável que eu vou destacar hoje, vocês não fazem nem ideia de quem poderia ter sido. Esse seria um que eu poderia prometer um presente tranquilo, e eu sei que vocês não iriam acertar, porque foi a oração feita por uma pessoa que na verdade era uma criança. E eu poderia chamar a esta oração de a oração de Ismael. Alguma vez você já leu na Bíblia que Ismael orava ou orou? Alguém aqui já leu na Bíblia que Ismael orava ou orou? Pois é, em Gênesis capítulo 21, vai nos mostrar que Deus ouve a criança. O poder da oração de uma criança. O que Deus pode fazer através das orações das crianças. Na sua casa tem criança, meu irmão, minha irmã? Põe eles para orar agora, tá? Porque Deus vai ouvir. Aliás, Jesus disse que das crianças de peito Deus tirou perfeito louvor. A oração feita por uma criança e como Deus ouve a criança. Mas deixa eu contar a história primeiro. É o seguinte, Agar era a serva de Abraão. E como Sara não gerasse filhos, e Deus tinha feito uma promessa para Abraão, Sara quis dar aquela mãozinha que nós já sabemos para Deus, dar uma ajudazinha para Deus, e mandou Abraão ficar com a empregada, a escrava deles, que se chamava Agar, e Sara esperava que Agar iria ter um filho
e aquele filho seria então adotado por ela, e como era filho de Abraão, seria o filho da promessa. Sara tentou uma verdadeira barriga de aluguel. Vocês veem que a coisa não é de hoje, não, que acontecem esses procedimentos. Pois é, Agar fica grávida, e quando tem o filho, mais tarde o filho de Agar, que era Ismael, começou a zombar de Isaque. E Deus cumpriu a promessa, deu um filho para Abraão com Sara, e quando a criança nasceu e que começou a se desenvolver, Ismael começou a zombar de Isaque. E aí Sara tomou uma decisão e falou para Abraão: olha, manda essa empregada embora e é o seu filho, porque nem ela e nem o meu filho vai herdar, vai fazer parte da nossa herança, não vai entrar na nossa descendência. De Sara e Isaque, de Ismael e Agar, na Bíblia, ok? Pois aí, Sara toma aquela decisão e Abraão, coitado, ele tem que obedecer, porque lá na casa de Abraão, quem mandava mesmo, né? Mas era só lá, viu? Os homens que estão aqui, vocês que estão me ouvindo, com certeza não é a sua mulher que manda na sua casa, não é? Pois é, lá quem mandava era Sara, e Sara disse: põe para fora. E Abraão ficou muito pesaroso, mas sabe o que Deus disse? Ouça o que Sara disse. E Abraão, com muita relutância, imagino eu, pega Agar e Ismael no dia seguinte, pega um pouco de comida, pega um pouco de água e leva os dois e os deixa lá no deserto. E aí, quando eles estão lá no deserto, acaba a comida e acaba a água. Então Agar, desesperada, põe o menino distante e falou assim: que eu não veja o menino morrer. E enquanto ela está naquele desespero, naquela aflição, vem o anjo do Senhor e diz para Agar: Agar, não tenha medo, porque Deus ouviu a criança, ouviu a voz da criança do lugar onde ela está. E aí, quando o anjo termina de falar com Agar, Deus abre os olhos de Agar e Agar vê um poço de água. Ela vê um poço de água e ela vai, pega a água e dá para o filho. E então depois eles caminham até o Egito, mais à frente, mais tarde, quando Ismael cresce e Ismael se casa com uma egípcia, e daí que vieram os árabes que temos hoje, dessa descendência aí de Ismael. Muito bem, então vamos ver, em primeiro lugar, uma oração notável feita por uma criança. Qual é a primeira lição que tiramos daí? Que Deus ouve a criança quando está em perigo. Gênesis capítulo 21, versículo 16. E foi a sentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja morrer, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Agar estava naquele momento de desespero, de muitas vezes, que não vê solução de lugar nenhum. Deserto. E ela disse: a única coisa que eu tenho aqui é esperar que ele morra, eu vou morrer também. Entretanto, se você continuar a leitura, no versículo 17, vai dizer o quê? E ouviu Deus a voz do menino. Ouviu Deus a voz do menino. O que Ismael falou, nós não sabemos. Como foi a oração dele, nós não sabemos.
Mas foi uma oração tão notável, imaginem, foi uma oração tão notável que Deus designa um anjo lá do céu para vir falar a Agar e dizer que Deus ouviu o menino. Vocês perceberam que não diz que Deus ouviu Agar? Deus ouviu o menino. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas. Quer dizer, não precisa ter medo. Não temas, Agar, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Quer dizer, Ismael faz uma oração, e nós não sabemos qual foi, com certeza foi pedindo livramento para Deus, porque, irmãos, Ismael devia ter aí 16, 17 anos já. É interessante que nós temos que nos lembrar que Abraão era um homem de oração. Abraão era um homem que cultuava a Deus. Todos na casa de Abraão sabiam da sua vida de fé e de culto a Deus. Todos sabiam da oração de Abraão, do que tinha acontecido até aquele dia, dos altares que ele tinha construído de culto a Deus. Então, Ismael, ele tinha algum tipo de fé. É interessante que até hoje os árabes, eles creem em Deus, como Alá. E eles creem que eles são descendência de Abraão. Aliás, eles creem que eles são a verdadeira descendência de Abraão. A única diferença é que eles não têm Jesus como Salvador. Eles não se orientam pelos ensinamentos de Jesus. Eles se orientam pelos ensinamentos de Maomé. A única diferença é essa. Quer dizer, eles não conheceram a graça salvadora de Jesus. Mas eles creem em Alá. Se o modo deles crerem está certo ou errado, não estamos discutindo isso aqui. Mas nós vemos o quê? Que naquele momento, Deus ouviu a voz de uma criança. Deus ouviu a voz de Ismael. Deus ouve a criança, não tenha medo. Ensine, meu irmão, minha irmã, seu filho a orar. Transmita a sua fé ao seu filho. A Bíblia diz que Lloyd e Eunice transmitiram para Timóteo sua fé. E é interessante que a mãe de Timóteo, ela era judia, mas o pai dele era grego. E Timóteo se tornou uma das pessoas proeminentes do Novo Testamento. Porque sua mãe investiu nele. Ensinou a ele as sagradas letras. Timóteo foi um pastor que ajudou muito o apóstolo Paulo. Eu estou fazendo aquele estudo da Bíblia, como eu falei para os irmãos. Estou escrevendo comentários sobre a Bíblia com o título A Bíblia Indutiva. Então, quando eu cheguei em Timóteo, eu vim fazer uma pesquisa sobre o quanto Timóteo foi instrumento de Deus no ministério de Paulo, eu fiquei impressionado. Tanto é que Paulo escreve para ele 2 cartas. 2 cartas Paulo escreve. Paulo lembra para ele: lembra-te, faze o que tu recebeste da tua avó e da tua mãe, Lloyd e Eunice, as quais te transmitiram a fé. Então, meu irmão, minha irmã, transmita a fé, ensine a palavra ao seu filho.
Nós vemos aqui que Ismael teve fé suficiente para clamar a Deus por socorro no momento de perigo. No versículo 18 de Gênesis capítulo 21, é a terceira lição que nós aprendemos aí sobre uma oração notável e que Deus ouve a criança e lhe faz promessas. Olha só, ergue-te, quer dizer, deixa de ficar prostrado, meu irmão, minha irmã. Deixa de ficar entregue ao desânimo. Levante-se, levante-se e pegue o menino pela mão. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Mas imagine você naquele deserto, sem comida e sem água. Deus faz essa promessa para Agar. Deus tem uma promessa para o seu filho, para a sua filha, meu irmão. É muito importante que você creia nas promessas de Deus. Inclusive de que os filhos são herança do Senhor. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. No versículo 19, nós vamos ver que é uma oração notável. Deus ouve a criança, mas essa é uma questão de visão espiritual. Olha o que diz. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Gente, o poço estava ali. Tanto é prova que estava ali, que foi preciso Deus abrir os olhos dela para que ela visse. Às vezes, irmãos, estamos tão afetados pelas circunstâncias, pelas ameaças, pelos medos, que a gente não consegue ver o manancial que está diante de nós. A gente não consegue ver o poço de água fria que vai dessedentar a nossa alma. Foi preciso que Deus abrisse os olhos de Agar. Aliás, a Bíblia diz que quando Jesus caminhava com seus discípulos em direção a Emaús, que foi preciso depois que Jesus lhes abrisse os olhos para que eles compreendessem as Escrituras. Foi preciso isso. Lá em Emaús, quando Jesus vai orar, pegar o pão, e aí eles percebem que é Jesus. Eles voltam para Jerusalém. E aí, Jesus lhes abre os olhos para eles compreenderem. Há muitas pessoas que estão com a Bíblia na mão, estão com o manancial diante de si, e não conseguem ver as promessas de Deus. A fonte de água viva que está na palavra. Há pessoas que saem rodando por um lugar, por outro, para ver se encontram alguma revelação, alguma mensagem. Mas foi preciso que o anjo abrisse os olhos de Agar naquele deserto. Meu irmão, minha irmã, você está num deserto? Diga assim: Deus, me abre os olhos. Tira de mim, como diz lá no Salmo 119, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Uma quinta lição que tiramos aí desta oração notável feita por Ismael, que nós não sabemos quais foram as palavras dele, mas que ele orou, ele se comunicou com Deus, se comunicou, porque diz que Deus ouviu a voz da criança. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 21, versículo 20. E era Deus com o menino. Olha, meu irmão, dizendo: Deus, sei com meu filho, sei com a minha filha.
e era Deus com o menino. Que Abraão já havia orado lá atrás, quando Deus falou que Sara iria ter um filho. Abraão fez aquela oração que nós falamos semana passada. Disse assim: que viva Ismael diante da tua face. Aí Deus diz o quê? Também ele será abençoado. E era Deus com o menino. E cresceu. Diga assim: meu Deus, faça o meu filho crescer, faça a minha filha crescer, principalmente na graça e no conhecimento de Jesus. Que é o que diz lá em 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de Jesus. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto. Muito interessante isso, né? E foi flecheiro. Não é legal lá no Salmo 27 que diz que os filhos são herança do Senhor e são como flecha na mão do valente? Foi flecheiro. Um menino guerreiro. Foi um menino que defendeu sua mãe. E foi um menino que construiu uma nação. Depois você vai ver lá em Gênesis que da descendência de Ismael vieram 12 príncipes. Assim como vieram as 12 tribos, os 12 patriarcas de Jacó, que formaram a nação de Israel, de Ismael vieram 12 príncipes. E tem lá a descendência de Ismael. E é muito legal que diz que quando Abraão morreu, que Ismael e Isaac o sepultaram. Muito legal. Eles tiveram as suas divergências lá na infância. Não é assim mesmo com o irmão? Quando é pequeno briga, e depois quando fica grande se torna tão amigo? É assim, é normal. Não sabemos se eles mantiveram essa relação de amizade. Mas nós vamos ver os dois se juntando para sepultar o pai. E Deus cumprindo a promessa, tanto para Ismael, quanto para Isaac. Tanto para Ismael, quanto para Isaac. Deus ouve a criança e está com ela. Aliás, Jesus disse que das crianças é o quê? O reino dos céus. Das crianças é o reino dos céus. Nós vamos ter, meus irmãos, um momento de oração.